Vamos lá. Esse aqui eu vou mostrar para vocês especificamente como é que a gente faz com cada fruta, tá certo? Doutor Paulo, você acha que a criança pequenininha ela come uma banana inteira? Dificilmente, tá? Então o que é que eu gosto muito de fazer? Começa oferecendo a metade da fruta e observa como essa criança vai aceitar. Se aceitou bem, você pode ofertar mais um pouquinho. Mas uma coisa que eu vou te dizer que é extremamente importante é, durante a introdução alimentar, é muito importante que você tenha paciência. Não tente fazer ela se você estiver irritado, se você estiver estressado com o trabalho ou algo do tipo, combinado? Como é que eu gosto de fazer? Divide aqui a bananinha, tá certo? Vou dividir ela em quatro. Doutor, assim rodela a criança engasga? Engasga, tá? E aí, como eu gosto muito de fazer, você pode cortar ela todinha desse jeito aqui, nesse sentido, no formatozinho de rodelas, tá certo? Cortou no formato de rodela, se você oferecer a rodelinha desse jeito, tem uma chance muito grande da criança engasgar. Embora a textura seja uma textura bem mais macia do que, por exemplo, a textura que temos na maçã e na pera. Inclusive, eu estou fervendo elas ali para daqui a pouco eu cortar para vocês e mostrar como é que faz. Como eu gosto de oferecer? Você pode oferecer nesse jeito, e aí você faz um cortezinho aqui no formatozinho de mais. Ou outro jeito, que é extremamente interessante, que inclusive eu gosto muito, é desse jeito. Você pega um garfinho e aí você macera. Você faz como se fosse um formato de purê. O que é importante? Doutor, estou sem tempo, vou passar no microsystem? Não, tá? Se você liquidificar isso aqui, você perde muito as fibras. E a criança ela precisa, nesse primeiro momento, saber quais são as texturas reais dos alimentos. Então, sempre que você for fazer, você só vai esmagar aqui com um garfinho. Combinado? Ou você pode fazer do outro jeito, que é cortando e deixando no formatozinho de mais, tá certo? Eu prefiro desse jeito? Prefiro, gosto muito, tá certo? Assim, a criança está basicamente sendo ofertado para ela uma espécie de purezinho só de banana, combinado? Vamos deixar a bananinha aqui do lado e agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz com a tangerina. A tangerina eu gosto muito de sempre cortar ela em vários pedacinhos para que a gente observe se ela não ficou com nenhuma semente, tá certo? Como a semente e a criança não sabe cuspir, a criança provavelmente vai engolir, tá certo? E como para uma criança muito pequenininha a semente é algo que é relativamente grande, eu sempre gosto de cortar a tangerina desse jeitinho aqui. O máximo que eu consigo. Ela vai ficar num formatozinho bem pequenininho, mas você pode observar que ela não perdeu as fibras. Por quê? Porque ela justamente não foi triturada, tá certo? Então eu gosto de cortar aqui e fazer vários cortes. Tem muito paciente meu que diz assim, doutor, eu gosto de oferecer sem essa pelezinha. Eu tiro a pelezinha da tangerina e ofereço para a criança. Pode ser? Pode, tá certo? Mas aí basicamente você está perdendo um pouco da fibra, mas não teria nenhum problema, tá certo? Já que os outros alimentos vão ser todos ofertados basicamente com a casquinha, tá certo? Você corta aqui, faz uma espécie de picadinho, tá certo? Esse picadinho aqui, sim, é seguro para sua criança, tá certo? Mas sempre observa o tamanho que foi cortado, o tamanho que está bem trituradinho, e desse jeito, sim, é seguro para você ofertar para o seu bebê. Combinado? Vamos agora para a pitaia. Doutor, você gosta de pitaia? Gosto muito, tá certo? O gosto dela é bem suave. Quem já comeu muito provavelmente vai dizer que o gosto lembra gosto de água. Não tem gosto de quase nada, mas ela é riquíssima em fibras, riquíssima em líquido e ajuda muito, principalmente as crianças que ficam constipadas. Então, como eu gosto de ofertar? Tem gente que gosta de ofertar assim, ó. Vou fazer dos dois jeitos para mostrar para vocês. Tem muito paciente meu que gosta de comer ela assim. Ele vem aqui, ele tira ela da casca. Deixa eu tirar ela da casca para mostrar para vocês. Tirou a pitaia da casca, ele vem aqui e pica ela em diversos pedacinhos. Mais ou menos do jeito que a gente fez ali com a laranja tangerina, como a gente fez com a banana. E é um jeito bom de fazer? Sim, é um jeito bom, tá certo? Você vai observar que muitas vezes na introdução alimentar não tem jeito certo e jeito errado, o que é muito importante. O alimento ser picotado pequenininho, ser picado, né, pequenininho, sem ser triturado, e o que é extremamente importante, que a criança não engasgue com ele, tá certo? De modo geral, os jeitos vão ser os mais variados possíveis. Eu gosto muito de ofertar desse jeito, tá certo? Bem parecido como o que nós fazemos com a tangerina e com a banana, no formato praticamente de um purê. E o segundo jeito, deixa eu só separar aqui, a pitaia sempre deixa bem sujo as coisas por conta da coloração dela. O outro jeito seria você praticamente raspando. Você vai pegando aqui e vai passando a colherzinha.
você vai observar que ele começa a sair. Quase como se fosse um purê, só que aqui está um purê bem mais fininho do que do outro jeito, tá certo? Vou fazer aqui para mostrar para vocês. E aí você vai fazendo. E tem muito pai e muita mãe que vai raspando e vai dando na hora para a criança. Você vai raspando aqui, ó, e ela vai saindo. O que é muito bom, né? A pitaia ajuda a criança a fazer cocô, ajuda no hábito intestinal. E o que é extremamente importante, se o cocô da criança sair dessa cor no outro dia, não se preocupe, tá certo? Mesma coisa vai acontecer se a criança comer uva roxa. E não é sangue, é do pigmento do alimento, tá certo? Isso aqui é perfeitamente normal de acontecer se você der a pitaia ou uva roxa para o seu bebê. Combinado? Outra coisa que eu vou mostrar também para vocês como nós fazemos é o abacate. O abacate você vem aqui, você não precisa fazer uma quantidade grande, tá? Lembre que o estômago do seu bebê ainda é muito pequenininho. E aí você vai pegar aqui o abacate. Eu gosto de fazer ele, eu picoto aqui um pouquinho, e depois eu venho com um garfinho e eu vou amassando, tá certo? Eu gosto de oferecer basicamente para a criança, sempre que possível, no formato de purê ou no pedaço bem pequeno, diminuindo a chance de engasgo, tá certo? Doutor, posso liquidificar? Não, de jeito nenhum. Você vai oferecer nessa textura aqui. Tá vendo que ele ainda tem alguns pedaços? Só que os pedaços são bem pequenos, está quase completamente triturado, e é desse jeito que você vai ofertar, tá certo? Então aqui nós vimos como oferta a tangerina, a banana, a pitaia e o abacate. Tá tudo sujo? Tá. Vou lavar a mão aqui e vou pegar para vocês tanto a laranja quanto a pera para mostrar como é que vocês fazem. Outra fruta que eu gosto bastante é o melão, tá certo? Como você vai fazer com o melão? Deixa eu só limpar a faca aqui, porque ela ainda tá melada de pitaia. E a pitaia ela termina colorindo tudo com esse vermelho, né? Qual outra fruta eu gosto bastante, tá certo? O melão. Você vai pegar meia fatia de melão, você passa a faca aqui, ó. E aí tem dica de como vocês escolherem um bom melão, tá certo? O bom melão, você vai observar que na extremidade ele aqui é uma bola, certo? Na parte de cima dele, ele vai ter como se fossem umas ranhuras, esses aqui, ó. Parece como se fossem uns tracinhos na ponta do melão. Toda vez que tiver isso, isso é um ótimo indicativo. Eu não sei qual a lógica atrás disso, mas eu sei que todos os melões que eu peguei que tem isso aqui em cima, numa ponta ou em outra, eles são melões que são mais maduros, tá certo? Ah, doutor Paulo, mas eu não consigo escolher. Você pode escolher o da telinha ou o melão rei, tá certo? Que são aqueles, é um pouquinho mais caro no supermercado, mas vale a pena cada centavo, tá certo? Como eu gosto de ofertar o melão, eu corto aqui ele. Depois de bem cortadinho, eu venho e corto de outro jeito. Eu deito ele aqui. E aí aqui sim, você vai picar ele mais em outros pedacinhos, tá certo? Doutor, eu posso liquidificar? De jeito nenhum, tá certo? Quando você liquidifica, a criança perde a textura do alimento. E para essa introdução alimentar ter sucesso, eu preciso que a criança saiba mais ou menos como é a textura. Doutor, mas desse jeito não vai perder um pouco? Perde um pouco, mas não tanto, tá certo? Quanto você liquidificar. Eu sei que dá trabalho, mas pare e pensa bem. Sua criança, você vai fazer uma introdução alimentar uma única vez na vida. Então, vale a pena todo o esforço, tá certo? Sei que você vai estar cansado, mas sim, vale muito a pena. Ó, e ela fica nessa texturazinha. Eu vou deixar ela aqui separada e vou mostrar para vocês como que nós fazemos com a maçã e a pera. Lembra que a maçã e a pera eu disse que eu ia cozinhar? Aqui elas estão cozinhadas. Eu deixei 10 minutinhos ali no fogo. E aí você vai observar, lembra que eu tinha dito da regra da pinça? Ó, você fez a pinça aqui, você vai observar que ela vai sair. Não saiu por completo, por quê? Porque tá com a casca, tá? Eu gosto de tirar aqui, ela fica bem macia. E aí depois que ela tá bem macia, eu gosto de vir aqui, ó, e esmago ela com um garfinho, tá certo? Esmagou ela com um garfinho, acabou-se, está tudo resolvido. Você transformou ela numa espécie de papinha ou numa espécie de purê igual às outras. Doutor, posso tirar a casca? Pode, tá? Se ficar mais fácil para você, você pode tirar a casca, não tem problema nenhum, tá certo? Vai perder um pouco da fibra? Vai, mas não tem problema, tá? Esse aqui é a pera, tá certo? A nossa pera, esse aqui é um pedacinho dela, tá certo? Como é que eu vou fazer? Vou esmagar aqui do mesmo jeito que nós fizemos com a nossa maçã. Botou aqui o garfinho, ó.
E agora você vai observar que eles ficam numa consistência bem mais fácil de ser esmagado do que do outro jeito. Tem gente que eu já vi que pega a pera, pega uma colherzinha, né? Pega ela crua ainda e vai raspando. Se você fizer desse jeito e ofertar pro seu bebê, não tá errado não, tá certo? O que importa é a consistência. Doutor, vou fazer assim que é mais prático. Você pode fazer, tá certo? Não tem problema nenhum. O que é extremamente importante lembrar da textura e dos cortes que são seguros, tá certo? Para o seu bebê, para que ele não engasgue, que ele não te assuste durante esse processo que é tão importante. Aqui ainda sobrou um pouquinho, você vai observar que a maçã vai perder um pouco da coloração dela, mas não tem problema nenhum, tá certo? Doutor, sobrou do meu bebê, eu posso comer? Pode sim, e eu indico que você coma, para você saber como é o gosto dos alimentos dele, tá certo? Doutor, o que é muito importante, tem alguma coisa que você esqueceu de falar? Tem sim, tá? Esse aqui que nós fervemos, que nós deixamos ele cozir, ele está bem mais quente do que o normal. E aí o que eu preciso que você faça? Deixe ele esfriar, para depois você esmagar ele com um garfinho, tá certo? Depois que você esmagar ele com um garfinho, você espera ficar mais ou menos em temperatura ambiente. E aí para isso eu recomendo que você teste a temperatura. Doutor, o paladar da criança é diferente do adulto? É, tá certo? E aí a gente vai testar na parte mais sensível da nossa mão, que é essa parte aqui, ó. Essa partezinha, quando você bota, que você sente que tá quente, realmente tá quente inclusive pro bebê. Então, sempre que você tiver dúvida da temperatura, se você tá oferecendo uma temperatura ideal ou não para a criança, você vai pegar e vai colocar aqui nessa região da sua mão. É uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo, tá certo? Por quê? Porque o limiar de temperatura do adulto é diferente do da criança. Ficou tudo bagunçado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Doutor Paulo, se eu tiver dúvida, se for uma fruta que o senhor nem me ensinou a cortar, a regra é muito simples, tá? Você vai pegar, vai cortar ela e você vai fazer a regra do dedo. Apertou, não foi? Ou você vai cortar bem pequenininho, ou você vai cozinhar ela, tá certo? Por exemplo, isso aqui é a ameixa. A ameixa, como é que você faz? Ou corta bem pequenininho, né? Do jeito que eu gosto. Ou cozinha ela do mesmo jeito que você vai fazer com a maçã, do mesmo jeito que você vai fazer também com a pera. Fechado? Cortou bem pequenininho. Aí sim, você oferece para a criança, lembrando de sempre fazer sob supervisão. Doutor Paulo, eu posso oferecer um suco para o meu bebê? Não, tá certo? Por quê? Se você pegar um copo de suco de laranja, dificilmente ele vai ser feito com uma laranja só. E aí qual o problema? Essa criança ela precisa saber a textura dos alimentos, mas ao mesmo tempo, um copo de suco de laranja que levou 5 laranjas é uma quantidade absurda de laranja para um bebê muito pequeno. Portanto, a gente vai evitar sucos, tá certo? Até pelo menos uns 2 aninhos de idade, 1 aninho. Doutor Paulo, e figo? Trouxe umas frutas bem diferentes que eu encontrei por aqui. Figo, como é que você oferta? Você vai fazer do mesmo jeito. A mesma regra, botou, apertou, tá vendo que o figo ele se desfaz todinho. Você pode ofertar dos dois jeitos. Ou picado, bem pequenininho, ou o outro jeito seria com garfinho. E aí com garfinho você vai fazer basicamente o seguinte, veio com garfo, apertou e transformou numa espécie de purê. Com esse purezinho você vai oferecendo para sua criança, tá certo? Lembra de quando ficar assim com a casca, você tritura ele, você vai aqui, ó, vai picando ele com a mão, ou você vai picando ele também com a faca. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Eu sempre gosto de pegar. Por quê? Porque essa casquinha, às vezes a criança vai ficar com ela enganchada um pouquinho. Eu sempre gosto de deixar ela picada ao menor possível. Combinado? Esse foi o jeito que você vai oferecer o figo para sua criança. Além disso, o que é principal, morango, tá certo? Morango, como você vai fazer? Você separa o moranguinho e aí você oferece do mesmo jeitinho que eu estava explicando. Corta ele aqui em rodelinha. E aí toda vez que ficar nesse formato, você vem aqui e faz um formato de mais. Fez um mais, ok. Fez um mais, ok também. E você vai fazendo, tá certo? Doutor, esse aí eu posso pegar ele e passar no garfinho? Pode também, tá certo? E aí você oferece no formato de purê. Eu gosto mais desse jeito, fica mais bonitinho, mas não tem problema nenhum se você chegar aqui e fizer isso aqui, ó. Inclusive fica mais trituradinho, tá certo? Contanto que você não deixe que ele fique igual passado no liquidificador, combinado? Vamos para um que é essencial. Essa uva aqui, eu comprei, eu achava que ela era grande. Quando cheguei em casa eu vi que ela era bem pequena. Inclusive ela tem caroço, tá certo? Não ofereça a uva com caroço pro seu bebê, só se você tirar e garantir que não tem nenhum caroço.
Uva, como você vai oferecer? Essa daqui tá com caroço. Então você vem, tira o carocinho, tira a semente da uva. E aí, como você vai oferecer? Oferece desse jeito, doutor? Não, de jeito nenhum. Você vem aqui e faz um mais, tá certo? Essa daqui soltou a pelezinha dela, mas você iria fazer isso aqui, ó.